Olá, minha gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Olhe, o fato de eu estar passando aqui, como sempre eu digo em cada postagem, é por eu ser uma pessoa que eu acredito em Deus. E por acreditar em Deus, eu tomei esta minha bandeira de segui-lo, conforme diz as Escrituras, não importando o que aconteça do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. Eu tomei na minha vida o propósito de levar a minha cruz e ser fiel até a morte e esperar de recompensa da parte do Senhor a coroa da vida. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou começando de uma maneira até bem diferente daquilo que eu geralmente começo aqui. Eu sempre digo nos meus vídeos que eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E quando um dia eu ouvi da palavra da libertação, da palavra da verdade, eu acreditei e o milagre, por eu acreditar, aconteceu na minha vida. Eu que outrora estava perdido, estava sem rumo, estava sem destino, praticamente condenado a passar a eternidade longe do meu Deus, longe do meu Senhor e do Salvador. Por isso que hoje eu estou aqui, eu dou a minha cara para bater. Muitos que me conheceram no passado, muitas vezes torcem o nariz e dizem, esse é aquele Jaime, era tirado a mulherengo, a fazer tantas coisas erradas, a querer enganar os outros. Sim, eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso e não nego, eu não vou querer apagar aqui, tentar cobrir, entendeu? Eu não vou fazer conforme o mundo faz, vivendo de hipocrisia muitas vezes. Eu não vou tentar apagar o meu passado. Eu não vou tentar apagar o que eu fiz. O que eu fiz muita coisa errada. Mas hoje, quando eu falo hoje, há 40 anos, de 40 anos para cá, 40 anos atrás, quando um dia eu aceitei a Jesus, e de lá para cá eu vim tropeçando, e levantando, e caindo, levantando, mas procurando se firmar e procurando conhecer qual é a vontade de Deus. Por isso hoje, quando eu chego no meio das redes sociais, eu estou aqui dando minha cara a bater para dizer a você que não importa o que eu fiz no passado, e o mesmo acontece com você, não importa se você é um bêbado, se você é um viciado, se você é ladrão, se você é uma pessoa que já fez tantas coisas em nome do maligno, mas se você quiser ter um encontro com Jesus Cristo, Ele tem poder para libertar você, transformar a sua vida, fazer de você uma nova criatura para a glória de Deus. Então, eu fico triste, eu confesso a você, quando eu vejo, e isso está acontecendo comigo, no Facebook. Algumas entidades, alguns grupos que se dizem grupo de Deus, que se dizem que estão se propondo a pregar a palavra de Deus, estão começando a fazer algo para esse significante aqui que sou eu, esse insignificante que você está olhando aqui. Estão barrando meus vídeos, estão tentando me parar de qualquer maneira. Por quê? Porque eu não estou aqui para anunciar um evangelho de oba-oba, de você faça 7 passos para isso, 7 passos para aquilo, que eu vou colocar o seu nome no óleo da oração, ou no óleo da santa unção, ou você vai levar para sua casa o salmo tal. Eu não estou aqui para anunciar isso. Quando Deus me tirou do lamaçal do pecado, Ele me tirou para anunciar a sua palavra. E eu não sabia o que era uma vírgula depois do ponto. Mas o Senhor foi me ensinando na sua palavra. Por isso eu não posso fechar os olhos e ser mais um na multidão, e ser mais um que vem a pregar um evangelho medíocre, um evangelho cheio de oba-oba, em que você pode andar lado a lado com o pecado e depois diga que está tudo bom e você vai pedir perdão e Deus vai lhe perdoar. Eu não quero andar desse jeito. A Bíblia não me ensina a andar desse jeito. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e que todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu estou aqui para dizer a você que há esperança para você que está cansado dessa vida de derrotas. Há esperança para você, porque um dia essa esperança que eu estou anunciando para você, ela me alcançou.
Então eu fico triste quando eu vejo, você está fora dos nossos padrões, como me colocaram, em alguns grupos que eu coloquei, praticamente quase todos os grupos me vieram com essa conversa. O que eu tentei perguntar a eles, e agora eu pergunto aqui diretamente pelo YouTube, é: aonde que eu estou pregando heresia? Mostra para mim dentro da Bíblia. Aonde que eu estou pregando falsidade? Aonde que eu estou pregando alguma coisa errada? Porque eu não consigo entender isso. Ninguém, disse o apóstolo Paulo, ninguém pode contra a verdade, a não ser pela verdade, né? A não ser pela verdade, gente. Eu estou aqui para anunciar que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus salva, mas que em breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas não se engane não, não é pelo fato de você estar dentro de uma igreja que você está salvo. Não é pelo fato de você ser um dizimista ou de você participar de todos os cultos que você é salvo. Você só é salvo verdadeiramente quando um dia você tem um encontro com Jesus. E essa promessa só é confirmada quando há mudança de vida, porque aonde Jesus está, aleluia, tudo se transforma, nada fica do mesmo jeito que é. Não tem como alguém chegar até Jesus e depois voltar do mesmo jeito, a não ser que ele não queira, porque o poder transformador, o evangelho que cura, que liberta, que salva o homem da condenação eterna ainda está ativo nos dias de hoje. A graça ainda está com a sua porta escancarada. E essa porta é Jesus Cristo, como nos diz João 10:10, né? O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Como diz, mas ainda confirmando sobre a porta, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia, meu amigo, minha amiga. Desculpe se eu estou extravasando, eu estou desabafando, porque eu estou totalmente decepcionado com esse evangelho que se diz evangelho de Cristo. Quando as pessoas começam a usar aquilo que Deus coloca na mão deles e começam a usar o seu bel prazer, porque começa a mexer com essas pessoas. Meu pai, um homem ignorante, dizia o seguinte, olha o que é que ele dizia, que a verdade dói. A verdade dói, e dói mesmo, para aqueles que estão errados. Eu sempre me propus a pregar o evangelho de Cristo. Nunca disse a você que você tem que fazer corrente disso, corrente daquilo outro, porque pelo que eu sei, na minha inteligência medíocre, corrente é para prender, corrente não é para libertar ninguém. Corrente não é quando você acorrenta alguém porque você quer prendê-lo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a todas as obras do diabo. Por isso que o ministério de Jesus era um ministério tríplice. Ele pregava, ele ensinava e depois ele curava. Se você estiver duvidando, vai para a Bíblia. Ele pregava, veja Marcos, quando ele diz, em Marcos capítulo 1, versículo 15 e sequência. Olhe, eu estou aqui. Jesus foi com outras palavras para o nosso dia, arrependei-vos e crede-vos no Evangelho, né? Então essa é a pregação, foi a pregação desde o início de Jesus. Se não houver arrependimento, não tem conversão. Aí eu digo para você, volto a frisar, não adianta estar dentro de uma igreja se não há arrependimento, se não há um novo nascimento. Foi o que Jesus disse no capítulo 3 do Evangelho de João. Disse a um homem que era doutor da lei, disse a um homem que era experimentado, que era conhecedor da letra, mas estava longe do plano de Deus. Esse homem era Nicodemos, ele falou, olha, é necessário nascer de novo. E quando você nasce de novo, você deixa de picuinha, meu irmão. Quando você nasce de novo, você não faz que nem Pedro fez, deixou o diabo usar ele. Porque aquele mesmo Pedro, se você pega o capítulo 16 do livro de Mateus, ou do Evangelho de Mateus, você vai ver o seguinte. Jesus pergunta, quem diz os homens ser o filho do homem? E alguns discípulos falam uma coisa, falam outra, mas eu quero aqui me atrelar ao que Pedro disse. Pedro disse, tu és o Filho de Deus. Aleluia. E Jesus diz a ele, olha Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Passa-se alguns instantes depois, Jesus diz, agora vamos para Jerusalém, porque lá o Filho do Homem vai ser entregue e nas mãos dos escarnecedores, ele vai padecer, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E Pedro toma ele de lado e começa a repreender a Jesus, diz, nada disso vai te acontecer, Senhor. Não pense uma coisa dessa. É aqui que entra o que acontece muitas vezes com certos cristãos. Não estão endemoniados, não estão possessos, mas estão sendo o quê? Estão sendo instrumentos na mão de Satanás para tentar barrar a obra de Deus.
foi o que o Senhor Jesus disse a ele, para trás de mim, quando Pedro disse, nada disso vai te acontecer, Senhor. E o Senhor Jesus responde para ele e diz, para trás de mim, Satanás, que só compreende as coisas dos homens. Meu amigo, minha amiga, eu volto a deixar aqui, ó, de peito aberto. Mostra para mim onde é que eu estou pregando mentira, onde é que eu estou falando mentira. E sabe qual é o pior disso tudo aí para eles? É que eu nunca fui em nenhuma escola de teologia. Tudo que eu aprendi porque um dia eu dobrando os joelhos eu pedi, Deus, misericórdia, ensina-me a andar na tua presença, faz-me conhecer da tua palavra. E foi se cumprir na minha vida o que está lá em Abacuque 2,14. Que toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E ainda no capítulo 22 de Apocalipse está lá nos relatado da seguinte maneira, e quem tem sede, venha a mim e beba, e tome de graça da água da vida. Eu tenho sede, depois de 40 anos ainda tenho sede de aprender, de conhecer a palavra de Deus. E estou aqui para dizer a você que Jesus está vivo, e que Ele tem poder para libertar aquele que está oprimido das mãos do diabo. Em nome de Jesus Cristo, me perdoe se eu acabei me exaltando, mas eu não consigo entender pessoas que se dizem lavada, remida pelo sangue de Jesus, lutando contra a obra de Deus. Eu não consigo entender isso. Se alguém puder me explicar, por favor, me explique. O que eu peço a você é o seguinte, que está na fé, que você continue, persevere, seja fiel até a morte, e o Senhor vai te dar a coroa da vida. Seja fiel até a morte, como diz ainda Mateus 24:13, porque aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Não vá com essa conversa de uma vez salvo, sempre salvo, não. Não vá com essa conversa, não. Você tem que perseverar, você tem que lutar, tem que se esforçar e ser fiel até a morte. Tá certo? Então é isso que eu tenho pregado aqui. Eu não tenho pregado sobre igreja A, B, C ou D, não tenho falado mal. Eu tenho dito que essas igrejas têm que andar no padrão de Deus e não no padrão deles. Esses dias aqui atrás eu até falei que muitas igrejas aí não deixam você participar da ceia se você não for membro, não deixa você participar da ceia se você não for dizimista, não deixa você participar da ceia se você não estiver agregado a eles, não estiver de acordo com a vontade deles. A ceia do Senhor, nos diz a palavra de Deus em 1 Coríntios. Se é Deus quem vai julgar a mim ou a você, né? Aí Paulo diz o seguinte, por causa disso há entre vós muitos fracos e muitos que dormem, tudo no sentido espiritual, porque querem comer a ceia do Senhor de maneira indigna. Mas não adianta você chegar diante de Deus, mesmo que você esteja submerso no pecado, se você pedir o perdão a Deus em nome de Jesus Cristo, com um arrependimento, o Senhor vai te transformar e vai lavar as suas vestes, como lavou as vestes daquele homem que era sacerdote do Deus Altíssimo, como está decretado lá onde? Como está decretado lá no livro de Zacarias. Josué, o sumo sacerdote, estava sujo, Satanás estava acusando ele. E o Senhor diz a Satanás, olha Satanás, esse aqui é um tição tirado do fogo, aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você, continue firme, faça como eu estou fazendo aqui, mesmo chorando, mesmo sofrendo às vezes, mas faça o que eu estou fazendo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Jesus, porque esse nunca decepciona, esse nunca vai te deixar de lado, esse nunca vai falhar, porque ele prometeu e ele cumpriu, e cumpre o que diz na sua palavra. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, como diz Mateus 28:20, né? E sequência. Amém? Então eu digo uma coisa para você. Me perdoe se eu acabei me antecedendo ou extrapolando no meu horário. Mas eu quero pedir a você, ore por Jaime Viana, porque a carga é pesada. E quando você se propõe a falar alguma coisa de Deus, se eu estivesse aqui falando um bocado de, como diz o ditado aqui do pessoal, um bocado de sacanagem, um bocado de coisa errada, falando sobre prostituição, estava tudo bem, falando sobre um bocado de oba-oba, como eu via lá no grupo, o neguinho falando um bocado de besteira. Se você acredita, diga amém, levante a sua... Ô, meu irmão, vamos dar Bíblia para esse povo, vamos dar palavra, vamos dar a libertação, porque conhecereis a verdade o liberta em nome de Jesus. Então fica aqui o meu repúdio e fica aqui também mais um alerta para você que está perseverando e está passando luta. Não se preocupe, a luta vem e passa.
Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Muito obrigado. Se puder, nos compartilhe. Se puder, como é que se diz? Se associe a gente aí no YouTube, né? Venha, se inscreva, dê a sua cooperação e leve esse evangelho para frente, essa palavra. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço. Tá bom? Então, fica na paz, que o resto a gente corre atrás em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória. Amém, Jesus. Amém.